Olá pessoal, voltamos aqui então agora no início dessa nova aula, né, para nós fazermos, né, os exercícios que deixamos na aula passada, né, o diagrama azimutal, né, complete o quadro, considere o polo sul como polo elevado, foi o que a gente deixou na aula passada como exercício para vocês, para fazer o diagrama azimutal desses exercícios aqui, certo? Desses astros aqui, certo? Azimuth aqui, esse aqui seria o primeiro, né? Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha mais uma vez aqui, né? Para não perder a oportunidade, né? Novamente olhando aqui nossa esfera local, esfera celeste, mais uma revisão rapidamente antes da gente fazer os 4 exercícios de diagrama azimutal. Já fizemos um na aula passada, né? Lembrando mais uma vez que esse círculo máximo aqui é o meridiano celeste do observador, aqui está o equador celeste, né? Aqui está a vertical do astro, a linha vertical, por isso que aqui é o horizonte verdadeiro do observador, que é o círculo máximo perpendicular à linha zênite nadir, e o horizonte, esse aqui é o horizonte verdadeiro, e o equador celeste é o círculo máximo perpendicular ao eixo, né? Ao eixo da esfera celeste, que é coincidente com a esfera terrestre, né, que fica aqui nesse ponto onde está o observador, né? E a gente já mostrou para vocês, inclusive, né, se do meridiano aqui até o zênite, né, corresponde à latitude, né? Por isso que do zênite até o polo é 90 menos a latitude, a colatitude, inclusive um dos lados do triângulo esférico de posição. Por isso que essa semelhança de triângulo aqui entre horizonte verdadeiro, equador celeste, zênite nadir, eixo do mundo, garante que essa altura entre o horizonte verdadeiro e o polo celeste corresponde à latitude desse observador aqui, tá certo? Mas vamos lá, para a gente rever, né, para variar, a gente fazer aqui uma revisão rápida dos 4 sistemas de coordenadas que a gente tem que conhecer para fazer a navegação astronômica, né? O primeiro deles, sistema de coordenadas geográficas, né? Os 2 ciclos máximos, equador terrestre e meridianos. Qualquer meridiano é perpendicular ao equador terrestre, mas o meridiano de Greenwich, escolhido como primeiro meridiano, é o que faz então essa combinação, essa relação para a gente ter o nosso sistema de coordenadas geográficas, né? E as coordenadas que são medidas sobre o círculo máximo são latitude, medida sobre o equador, sobre o meridiano terrestre, e a longitude, que é medida sobre o equador terrestre, certo? Então esse é o primeiro sistema de coordenadas importante, como a gente já falou para vocês. A gente vai ver ainda na aula de hoje a importância disso para a gente poder resolver o nosso triângulo esférico de posição e chegar na famigerada linha de posição astronômica, a nossa reta de altura. O segundo, então, os outros 3 sistemas de coordenadas são sistemas de coordenadas astronômicos, mas eles seguem a mesma, digamos assim, mesmo conceito do sistema de coordenadas geográficas. Dois ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente e suas coordenadas sempre medidas sobre o círculo máximo, sobre um círculo máximo da esfera celeste, né? Então vamos lá. Primeiro sistema de coordenadas que nós vimos, sistema de coordenadas horárias, né? Os ciclos máximos fundamentais são o equador celeste, o meridiano celeste do observador, e as coordenadas medidas sobre ciclos máximos é a declinação, medida a partir do equador celeste, medida no círculo horário do astro, né? Declinação, e o ângulo horário, que é medido no equador celeste, que pode ser ângulo horário local ou ângulo horário de Greenwich, certo? Então, esse é o primeiro sistema de coordenadas horários. O segundo sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, né? Os 2 círculos máximos que se cruzam, equador celeste, e um círculo horário do ponto vernal. O ponto vernal é aquele ponto no equador celeste, né? Declinação 0, da posição, dia 20 e 21 de março, onde o Sol, na eclíptica, né? No seu passeio, né, de translação em torno da Terra, né, relativo, né, passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então, nesse ponto aqui, nós teremos um círculo horário do ponto vernal. Então, nós temos que o círculo horário do ponto vernal, que é perpendicular ao equador celeste, será o nosso
segundo nosso círculo horário perpendicular para criar o sistema de coordenadas equatoriais uranográficas. E as coordenadas são a declinação, a mesma que a gente viu lá no sistema de coordenadas horárias, e a ascensão reta, que na verdade é partindo aqui do ponto vernal, né, no equador celeste, de oeste para leste, né, a ascensão reta vai até o ciclo horário do astro, desde o ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário do astro, medido no equador celeste. Mas, como nós trabalhamos com a musiquinha, certo? De leste para oeste, a gente, em vez de usar essa coordenada, que é a coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, a ascensão reta, usadas pelos astrônomos, nós usamos a ascensão retaversa, que é o quê? É uma coordenada medida no equador celeste, de leste para oeste, desde o ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário do astro, tá certo? Então aí está o sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas. O terceiro sistema de coordenadas astronômicos é o sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, aqueles que a gente já falou para vocês, que tem como referência o observador. É muito mais fácil para o observador, é muito difícil olhar para o céu e identificar um ângulo horário local, um ângulo horário de Greenwich, uma ascensão retaversa, uma declinação. Mas no sistema de coordenadas equatoriais uranográficas fica bem mais fácil. Então a gente tem quais são os dois ciclos máximos que se cruzam para fazer o sistema de coordenadas horizontais ou azimutais: o horizonte verdadeiro e o meridiano celeste do observador, aquilo que eu já falei para vocês desde lá de nave 1. O meridiano celeste do observador, no horizonte da gente, o que ele faz? Ele faz uma linha, né? A linha que une o polo norte e o polo sul, é a materialização da linha norte e sul. Então a projeção desse meridiano no horizonte verdadeiro vai ser essa linha aqui, certo? E a gente viu então que os dois então ciclos máximos é o horizonte verdadeiro e o meridiano celeste do observador. E as coordenadas? As coordenadas são a altura mede-se aonde? Mede-se no ciclo vertical do astro, né? Aí não é mais na A vertical do astro, então no ciclo vertical do astro, que passa zênite, nadir no centro do astro, a partir do horizonte verdadeiro até o astro, medido de 0 a 90 graus até o zênite, né? Aqui está. E a segunda coordenada é o azimute, que aí tem 5 nomes diferentes, né? Azimute verdadeiro, ângulo no zênite, azimute náutico ou semicircular, azimute quadrantal ou amplitude. Então, onde é que é medido esse azimute? É sempre medido no horizonte verdadeiro. Pode partir do norte, ou do sul, ou do leste, ou do oeste, mas é sempre entre uma dessas posições e é onde o ciclo vertical do astro corta o meu horizonte verdadeiro, né? Só para dar o exemplo aqui, né? A gente falou, se aqui, ó, esse astro aqui que corta aqui o ciclo vertical dele, aqui, se eu diria que fosse 10 graus aqui, o azimute verdadeiro seria 90, 180, em vez de ser 270 menos 10, 260 graus, o azimute verdadeiro. O ângulo no zênite parte sempre do norte ou do sul, aonde está o polo elevado do observador, no caso aqui do norte, partiria daqui até aqui, seria 90 mais 10, 100 graus noroeste, tá certo? Lembra? O ângulo no zênite é um azimute que tem que ter as duas letrinhas indicando de onde partiu e para onde foi. O azimute náutico semicircular, como a gente falou, é o mesmo valor numérico que o ângulo no zênite. Ele parte também do norte ou do sul, onde está o seu polo elevado. Seria, aqui como a gente falou, o valor é 100 graus, seria 100, norte primeiro, norte, 100, oeste. Lembra? Só muda a notação. Já o azimute quadrantal pode partir do norte ou do sul, aonde estiver o astro, né? Aqui do norte a gente vê que não tem o astro, aqui do sul para leste não tem, seria para cá. Então, se aqui é 10 graus, aqui seria 80, sudoeste, né? O azimute quadrantal. Já a amplitude parte do primeiro vertical, que é aquele vertical, que todos os verticais são perpendiculares ao horizonte verdadeiro, mas só o primeiro vertical é perpendicular ao azimute verdadeiro e ao meridiano do observador, certo? Então esse primeiro vertical é representado aqui com uma linha leste-oeste. Então ele parte aqui, a amplitude parte do leste ou do oeste até o círculo vertical do astro, então que seria 10, oeste, sul. Então vamos partir aqui para os nossos exercícios agora de diagrama azimutal. Esse primeiro já foi feito, a gente já fez, mas eu vou refazer para vocês, a gente colocar os valores aqui, né?
Então, olha lá, a gente só tem o valor aqui, ó, azimuth circular 140, né? Então, a gente tem que o AZ é 140. Então, esse primeiro exercício, olha só, vamos fazer ele aqui, ó. Fazer ele grandão aqui, como eu falei, é sempre um ciclo, é igual o diagrama de tempo. Só que esse ciclo aqui, em vez de ser o equador celeste, ele é o quê? É o horizonte verdadeiro do observador. O horizonte verdadeiro do observador, a gente já sabe que o AZ é igual a 140, né? 140, tá? 140. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, certo? A gente faz, aqui é o norte e o sul, e o leste e oeste. A gente faz uma pizza, né? A direita aqui o leste, a direita o oeste. Então, aqui está o zênite, né? E como tem aquela informação importante lá em cima, lembra? Considere o polo sul como polo elevado. Então, eu tenho que marcar aqui, ó, um xizinho aqui e boto o polo sul. Por quê? Porque o ângulo no zênite e o azimuth náutico semicircular partem do norte ou do sul aonde estiver o polo elevado. Então, é importante eu marcar ele aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, ó, os azimuths, o que nós temos é o 140. O que nós queremos é o Z, que é o ângulo no zênite. Z com chapéu é o azimuth náutico semicircular, né? Azimuth quadrantal e amplitude, certo? Aí está, tá? Então, vamos lá. Se a azimuth verdadeiro é 140, então aqui é 90, aqui é 180, então, né, 90 mais 50, então está mais ou menos aqui. Aqui está o vertical do astro, né? Aqui, ó, só para a gente relembrar, aqui, ó, então é o horizonte verdadeiro, olhando de cima. Aqui nós temos o meridiano celeste do observador, também projetado no horizonte verdadeiro. Aqui nós temos o primeiro vertical, leste-oeste, né? E aqui um vertical do astro. Então, o vertical do astro, isso aqui é o azimuth verdadeiro. Aqui está, AZ, certo? AZ. O ângulo no zênite. O ângulo no zênite parte do sul ou do norte, onde está o polo elevado, até o vertical do astro. Aqui está o Z. Quanto seria o valor do Z? Se esse aqui é 140, seria 040, né? O quê? Sul do oeste, sudeste. Sudeste, aí está. 040 sudeste. Esse Z corresponde, né, como a gente já viu, é igual ao Z chapéu, que é o semicircular ou azimuth náutico semicircular, né? Então aqui nós teríamos que aqui só substituir aqui, ó, botar sul 040 leste, certo? Fácil assim. E o azimuth quadrantal? O azimuth quadrantal parte do norte ou do sul, onde tiver o astro. Se eu partir do norte, eu não encontro nada. Se eu partir do sul para o oeste, eu não encontro. Então, o azimuth quadrantal aqui, ó, corresponde o mesmo valor que esses dois aqui, ó. Azimuth quadrantal, exatamente, quadrantal, né? Seria 040, sudeste. Então, aqui, ó, 0. Aí é só 40 graus, na verdade. 40 graus, são só vai de 0 a 90, né? 40 graus sudeste, certo? E a amplitude? A amplitude parte do primeiro vertical, do oeste ao leste até o astro. Então, aqui está a amplitude, né? Amplitude. Quanto vale a amplitude? Isso aqui vale 40, aqui vale 50. 50 graus, leste e sul, certo? Leste e sul. Então, preenchendo aqui o nosso quadrinho aqui que a gente pediu para vocês fazerem, né? Olha lá, semicircular 140. Esse aqui não tem o ângulo no zênite, porque tem só o semicircular. Então, é sul 040 leste, certo? O quadrantal é 40 sudeste, 40 graus sudeste. E a amplitude é 50 este-sul, 50 graus este-sul, tá certo? Então, com isso a gente preencheu aquele exercício que nós já tínhamos feito na aula passada lá, certo? Vamos fazer os outros agora, tá? Então, tirando aqui, vamos fazer um novo diagrama azimutal agora. Lembrando sempre que o polo elevado é o polo sul, né? Como diz lá no nosso exercício. Então, novamente, pessoal, ó, fazer o segundo exercício, segundo exercício, qual é o dado que tem? Tem o dado do azimuth semicircular, sul 082 oeste. Então, a gente vai correr atrás do azimuth verdadeiro, né? Do ângulo no zênite. E o que nós temos é o azimuth náutico semicircular, que é sul 082 oeste, né? Sul 082 graus oeste, que é também o azimuth quadrantal e a amplitude. Então, para a gente fazer esse exercício, o que a gente tem que fazer? Um grande círculo, que é um círculo máximo visto de cima, que é o horizonte verdadeiro. Horizonte verdadeiro, né? E a gente traça aqui, então, o meridiano celeste do observador e aqui o primeiro vertical. Então, olha lá, norte, sul, leste, oeste, certo?
Aqui no meio é o zênite, a azeitona da pizza, né? O zênite sou eu que estou lá. E não esquecer de marcar sempre o polo elevado. Aqui está polo sul, certo? O polo sul, então, a gente vai agora traçar, então, ó. Vamos ver aqui, o azimuth que eu tenho é sul, partindo do sul, 082 para oeste. Então tá aqui, 082, aqui seria 090, né? Então aqui está o meu astro, ó. Aqui está a minha estrela, né? Aqui está sul, 082, aqui está o Z. Z chapéu tá aqui, sul 02 oeste. Aqui está o meu astro. Então a partir daí agora, né, a gente já sabe que o Z tem o mesmo valor do Z, que é o ângulo no zênite. Como é que se escreve? Só muda a notação, vai ser 082 graus sudoeste. Tá certo, pessoal? O azimuth verdadeiro. O azimuth verdadeiro, ele parte do norte verdadeiro, no sentido leste, sul, oeste, até 360 graus. É o azimuth circular, né? Então aqui, ó, vindo daqui até aqui, tá certo? Aqui então está 90, 180 mais 82, vezes 270 seria 262, certo? Aqui, ó, 262 graus, tá certo? Aí está o azimuth verdadeiro ou circular. E o azimuth quadrantal, como seria o azimuth quadrantal? O azimuth quadrantal parte do norte ou do sul até onde está o astro. Se eu partir do norte para leste não encontro nada, do norte para o oeste também não, do sul para leste nada. O azimuth quadrantal, ó, tem o mesmo valor, como no exercício anterior, que o ângulo no zênite ou o azimuth náutico, né? Seria aqui, ó, tá certo? Aqui está o meu azimuth quadrantal. Quanto valeria o azimuth quadrantal? O mesmo valor que os dois aqui, né? 82 graus, aqui como disse, vai até 90, então só boto dois dígitos, sul do oeste, mesma coisa que o ângulo no zênite, tá certo? E a amplitude, pessoal? Amplitude parte do primeiro vertical, que é essa linha que liga o leste ao oeste aqui, lembra? O primeiro vertical é aquele vertical que é perpendicular ao equador, ao horizonte verdadeiro, como todos os verticais, mas também é vertical ao meridiano celeste do observador. Ele parte daqui, né? Parte daqui até aqui. Aí está. Então está aqui a amplitude, ó. Amplitude será quanto? 0,8 graus, né? Que aqui é 82, 0,8 graus, oeste e sul. Muito bem, pessoal? Então é isso. Então acabamos de fazer o diagrama azimutal D segundo. Vamos preencher o nosso quadrinho aqui. O azimuth, então, é 262. 262. O ângulo no zênite e o azimuth náutico semicircular é 082, sendo que um é 082 sudoeste, o outro é sul 082 oeste. O azimuth quadrantal é 82 graus sudoeste e a amplitude 0,8 graus oeste-sul. Tá bom, pessoal? Então, aí está mais esse exercício. Vamos fazer agora o próximo. A gente, nesse terceiro exercício que a gente está fazendo, a gente sabe que o azimuth quadrantal é 76 noroeste. 76 noroeste, então vamos novamente aqui, certo? Como a gente faz, né? Ó, a gente vai precisar achar os cinco azimuths, né? Então, azimuth verdadeiro, o ângulo no zênite, que é o Z maiúsculo, azimuth náutico semicircular, que é o mesmo valor, só muda a notação, seria o Z chapéu. O que ele nos dá agora o valor é o azimuth quadrantal, o AQD. O AQD ele diz que é 76 graus noroeste. Noroeste, aí está. 76 graus noroeste, né? E depois que é a amplitude também. Então a gente, para achar a partir desse azimuth, os outros 4 azimuths, a gente faz um diagrama de tempo, certo? Então vamos lá, diagrama de tempo é um círculo igual diagrama de tempo, diagrama azimutal, certo? Eu me confundo nessas falas. Eu me lembro que na aula anterior eu falei distância zenital, eu chamei ela de zênite, chamei de ângulo no zênite. Desculpem aí que eu às vezes, né, principalmente aquela, já estava no final da aula lá, eu confundi. Cuidado com o que eu falo, às vezes presta atenção se está correto o que eu tenho falado nas aulas, tá? Eu às vezes me confundo um pouco aí, porque é muito detalhe, é muito conceito, mas é importante que vocês fiquem atentos para perceber que às vezes o professor se enganou, tá certo, pessoal? Então aqui nós temos aqui, ó, certo?
Então, esse diagrama azimutal é feito também com o círculo máximo da esfera celeste, que não é o equador celeste, sim o horizonte verdadeiro. É o observador olhando aqui de cima. Então, nós temos aqui o meridiano celeste do observador, a linha norte e sul, o primeiro vertical aqui o lado leste, o lado oeste, e marcamos aqui o polo elevado. Como a gente viu aqui no exercício, está escrito: considere o polo sul como polo elevado. Então a gente marca sempre o polo elevado aqui, porque tanto o azimuth náutico como o ângulo no zênite precisam saber se eu parto do norte ou do sul para chegar no astro, né? E aqui nós temos que o azimuth quadrantal, ó, parte do norte, vai para o oeste, 76 graus. Até aqui é 90, 76 é mais ou menos aqui. Aqui está. O que é esse traço que eu traço aqui no diagrama azimutal? É o vertical do astro. Então aqui está o astro e aqui o vertical do astro. Parte daqui até aqui, então nós temos que isso aqui é o AQD, tá certo? Azimuth quadrantal, tudo bem? Vamos lá, então vamos começar logo com o azimuth náutico, né? Eu já sei que aqui é 76, aqui é 76, aqui é 14, né? Aqui é 14. Então, partindo aqui do azimuth verdadeiro parte do norte verdadeiro, no sentido horário, né? Aqui até o astro, até o círculo vertical do astro, até aqui, tá certo? Aqui está o AZ. O AZ, então, vai ser 90, 180, 270 mais 14, ou seja, 284 graus, certo? 284 graus. O ângulo no zênite parte do norte ou do sul, onde está o polo elevado. Então, parte daqui até lá, tá certo? Parte daqui até lá. Então, eu vou ter aqui, ó, o Z maiúsculo vai ser 90 mais 84, 104 graus, né? Sudoeste, parte do sul e vai para o oeste, ó lá, 104 graus sudoeste, certo? E a gente sabe que isso aqui é igual o Z chapéu, só muda a anotação, vai ser sul 104 oeste. E a amplitude em vez de partir do norte ou do sul, parte do primeiro vertical, então vai ser daqui para lá, oeste até lá, certo? Isso aqui vai ser a amplitude. A amplitude vai ser 14 graus oeste norte. Tá bom, pessoal? Então, com isso, vamos preencher aqui o nosso quadrinho, só para a gente ter certeza que acertou aqui, ó. Azimuth verdadeiro, 284. Ângulo no zênite, isso aqui vai ser azimuth náutico semicircular, sul, 104. Oeste, quadrantal é dado, e aqui é 14 oeste-norte, 14 graus oeste-norte, certo? Então, para fechar agora, o último exercício que a gente tem é esse aqui de amplitude, 40 oeste-sul. Novamente, um novo azimuth, diagrama azimutal. Vamos lá, agora aqui, ó, ele quer o azimuth verdadeiro, o ângulo no zênite, azimuth náutico semicircular, o azimuth quadrantal, e ele dá a amplitude. A amplitude é 40 graus oeste-sul, 40 graus oeste-sul, certo? Então, novamente, um grande círculo, um círculo máximo aqui, que é o horizonte verdadeiro, certo? Meridiano do observador, projetado no horizonte, norte-sul, primeiro vertical projetado no horizonte, leste-oeste, certo? O centro aqui da pizza, que é o zênite, certo? O zênite, que é o centro da pizza, que é a azeitona, e o polo sul marcado aqui, tá certo? Essa é a projeção de cima, né, onde você está vendo, tá certo? E o que nós temos que a amplitude é 40 graus oeste-sul. Então, ela começa aqui oeste e vai para sul, 40 graus. Aqui está, né, aqui está a minha amplitude, certo? Se a amplitude é 40, o que é mais fácil logo de fazer aqui é o azimuth quadrantal, certo? O azimuth quadrantal vem daqui até aqui, né? Azimuth quadrantal, se aqui é 40, aqui é 50, né? 50 sudoeste, 50 graus sudoeste, fácil assim. E o ângulo no zênite também, a gente vê que é fácil marcar aqui o ângulo no zênite, que vai ser o mesmo valor do azimuth quadrantal, porque parte do norte ou do sul, onde está o polo elevado, até o vertical do astro. Aqui está, então, o meu ângulo no zênite, que é igual ao azimuth náutico semicircular, e vai ser o valor, aqui vai ser 50 graus, 050, sudoeste, né? Sudoeste, e aqui, mudando a notação, vai ser sul, 050 graus, oeste, certo? Só falta o azimuth verdadeiro. O azimuth verdadeiro parte do norte verdadeiro até o vertical do astro. Então, vamos lá, daqui até aqui, tá certo? Aqui está
o azimuth verdadeiro. O azimuth verdadeiro, então, vai ser 90, 180 mais 50, 230 graus, tá certo? 230 graus. Então, com isso, a gente completa aqui o nosso quadrinho, ó, 230 graus, 0,50 semicircular vai ser sul, 0,50 oeste. A gente não tem ângulo no zênite aqui nesse nosso quadro. O azimuth quadrantal, 50 graus, sudoeste. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós concluímos o nosso exercício aqui. Como eu falei a vocês, a importância de saber fazer o ângulo no zênite é porque algumas tábuas de navegação astronômica, né, como a 24, essa que vocês vão usar, que a Laís vai ensinar vocês, ela entrega a vocês, quando você resolve com os 3 elementos conhecidos, o ângulo no zênite. Já a tábua Hadler, que é uma outra tábua de navegação astronômica, entrega o azimuth quadrantal. Então, e a gente vai usar para fazer a nossa linha de posição astronômica sempre